Olá, sejam muito bem-vindos à segunda semana do PEJA. Como vocês sabem, este encontro é organizado pela Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e tem como objetivo ser um espaço de discussão das boas experiências em EJA da nossa rede de ensino. A semana conta também com a parceria da Multirio, que está fazendo esta transmissão por seu canal do YouTube. Eu sou Daniel de Oliveira, professor de alfabetização do Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, o CREJA, e vou apresentar e também mediar a mesa de hoje que vai detalhar experiências de alguns colegas de matemática e ciências. E logo mais à noite, das 6 às 7h30, vamos encerrar a semana com o 6º Seminário Municipal das Escolas Exclusivas de Educação de Jovens e Adultos. Essa transmissão, de agora como todas as outras, vai ficar disponível no canal da Multirio no YouTube. Por isso, se inscreva lá e marque o sininho de notificações para receber as novidades produzidas pela Multirio. Você também pode visitar o portal da Multirio, tem muita coisa boa lá para apoiar o nosso trabalho pedagógico. Bom, agora é hora de eu explicar como será a dinâmica da nossa conversa. Junto comigo, mediando este encontro, eu tenho a professora Aline Paixão, que leciona Ciências no CREJA. Teremos 3 professores convidados e cada um terá 12 minutos para fazer o relato de sua prática pedagógica. Na parte final do encontro, vamos abrir a roda de conversas quando todos iremos responder a algumas perguntas enviadas pelo campo. Então agora eu vou apresentar os nossos professores e professoras participantes da mesa de hoje. Na área de ciências temos a professora Márcia Dias, da Escola Municipal Frederico Trota, e o professor Euclides Fernandes, da Escola Municipal Rodrigo Otávio. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E pela matemática, temos o professor César Felipe Coutinho, da Escola Municipal Jaime Costa. Seja também muito bem-vindo, professor. Olá, professores. Então, essa é a nossa mesa da Semana do PEJA. Vamos começar com você, professora Márcia. Por favor, a palavra é sua. Muito bem. Olá, professoras, olá, professores. Eu vou mostrar aqui um trabalho que eu fiz este ano. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. É um trabalho que eu desenvolvi em 6 atividades. Então, deixa eu estar abrindo aqui. Muito bem. Então, é o seguinte, eu fiz uma atividade, desde que a gente parou as aulas, minha escola mandou, a gente organizou, né, para a gente fazer tarefas para eles fazerem, que eram disponibilizadas no Instagram e no Facebook da escola, na página da Escola Municipal Frederico Trota. Eu estou botando aqui no início o meu Instagram, no Instagram da escola. No meu Instagram, se alguém quiser falar comigo, e no Instagram da escola estão disponibilizadas as atividades. Logo que começou a pandemia, a gente não estava usando ainda o Teams. Então, as atividades eram enviadas, disponibilizadas por essas redes da escola. A partir do momento que a gente teve a possibilidade das aulas síncronas por Teams, eu comecei a fazer um trabalho criando esses cartazes que vocês estão vendo aí para atrair mais os alunos, porque o público do PEJA é um público, digamos assim, mais diferenciado, então o ser agradável e ser interessante atrai eles. Então, na primeira iniciativa, eu fiz um cartazinho mais geral. Eu divulgava esses cartazinhos também pelo WhatsApp dos alunos, que tinham grupos para passar para os outros, ou seja, para fazer uma multiplicação de informação para conseguir contemplar o maior número de alunos possíveis, né? Então, eu dividi em 6 atividades, 6 atividades. Na atividade 1, foi logo que a gente parou com a pandemia, além de eu passar atividades para eles que tinham conteúdo formal de ciências, eu coloquei uma explicação geral sobre a Covid. Por quê? O público de alunos, eu trabalho com o EJA de 2, né? Bloco 1 e bloco 2, de alunos que têm que trabalhar. A maioria deles não poderia ficar em casa. Então, além do conhecimento, meu objetivo foi tentar instrumentalizar eles para terem uma visão da doença que pudesse ajudar
tanto em termos de sanitização, quanto de reconhecer os sintomas para procurar um atendimento. Então, o que eu poderia fazer para ajudar a eles a começarem a tomar ciência quando a gente estava bem no início da pandemia? Então, a primeira atividade foi a explicação geral. Depois eu fui fazendo essas outras atividades, mesclando coisas lúdicas com outras, e a partir da atividade 4 foi que eu comecei a dar as aulas síncronas. Por isso que eu só tenho aqui 4 cartazes, porque no primeiro eu dei no bate-papo com eles, quando eu estava, né, de frente, eu dei uma geral no que eu já tinha visto antes nas atividades somente escritas. Muito bem. Então, eu tive, como eu falei para vocês, na atividade 1, essa explicação sobre a Covid-19, tentando transmitir o máximo possível de informação de como a gente se contaminava, do que a gente sabia até o momento, de como se prevenir e a situação geral, explicar o que era um coronavírus e tal. Na atividade 2, eu usei uma notícia que eu achei interessante, eu vi em alguns lugares, que é um anel que é tipo um relógio polar, que ele percebe a alteração de temperatura, monitora o sono, frequência cardíaca. Então, seria uma maneira dos profissionais de saúde, usando esse anel, conhecerem os sintomas, se eles percebessem antes, se prevenir para se isolar. Então, qual era a ideia também? Mostrar de uma forma lúdica uma outra maneira de mostrar a eles os sintomas e tal, para eles irem se apropriando. E nas conversas que eu tinha no Teams, nas aulas síncronas, eu pude perceber que eles, além da mídia toda estar falando, né, eles estavam absorvendo aquilo que eu estava conversando. Quando chegou na 3, eu usei uma cartilha da USP, que qualquer professor no EJA, até com os pais a gente pode usar, foi disponibilizada na USP, é uma cartilha para a turma da Mônica, que fala não só dos alimentos, como fala da questão de como higienizar as embalagens, a geladeira, tudo, como você armazena, todos esses cuidados, de como em casa se proteger com as compras dos alimentos que você traz da rua, né? E havia um esclarecimento bem claro, né, bem objetivo, de que ainda não se tem nenhuma veiculação de causar da doença ser passada, contaminada pelos alimentos, mas a higienização é importante na manipulação. Na atividade 4, que é uma coisa que eu me identifico bastante, eu usei um filminho, eu sempre tive a preocupação de usar filminhos de 1, 2 minutos, coisas que não os cansassem muito quando eu fizesse a atividade síncrona, que é sobre os 4 pilares da imunidade, ou seja, como você se manter saudável frente a quem estava trabalhando, a quem estava no isolamento. A maioria deles, eu volto a dizer, não podia ficar no isolamento, porque eles tinham que trabalhar. Então, fazer exercícios físicos, reduzir o estresse, dormir bem, alimentação balanceada. Dentro da condição de vida deles, eu solicitei que cada um colocasse nos trabalhos, quando a gente teve atividade síncrona, como eles poderiam levar isso para a vida deles. Então, sempre tentando adequar a realidade que a gente está vivendo. E a partir dessa atividade 4, eu tinha alguns alunos que me procuravam que não conseguiam entrar no Teams. E como eu tenho o Instagram e tudo, aí um manda recado por outro. E aí eu comecei a dar a aula pelo Teams, e depois eu repeti a aula mais umas 2 ou 3 vezes pelo WhatsApp, com grupos de 7 alunos e eu. E eles também passavam as informações, os filminhos, eu sempre faço isso em aula também, para os outros, porque a minha ideia foi dar um apoio de disseminar todas as informações que eu pudesse, isso com o apoio da gestão da escola, para ajudar eles nesse momento de pandemia, certo? Então, na atividade 5, eu cheguei no momento, lá em agosto, mais ou menos, que a gente estava, de falar sobre a vacina. Então, explicar como funcionava uma vacina, a resposta primária, a resposta secundária, tentar instrumentalizar eles para terem segurança de que
acontecendo realmente uma vacina, eles tivessem uma informação ou procurassem uma informação que desse segurança a eles para chegar à imunização, da importância de se estar imunizado frente às doenças. Aí não só no caso da Covid, mas já é uma iniciativa que eu procuro fazer dentro do meu trabalho. O que a gente pode instrumentalizar essas pessoas, nossos alunos, para viverem melhor, tá certo? Então, falei sobre a vacina e na última atividade desse grupo de atividades sobre a Covid, eu abordei a questão do estado da arte das vacinas aqui no mundo e no Brasil. Então, lá na hora com eles, falei um pouco sobre as vacinas que estão sendo pesquisadas aqui, estudadas, falei sobre as três as três fases da vacina, né? Com pequenos grupos, na fase 1 e na fase 2 você já tem pessoas que são de algum grupo de risco, são centenas de pessoas. Isso são as fases de testes humanos, tá, gente? E na fase 3, quando você chega a milhares de testes para ver a eficácia da vacina na presença da doença. Tudo isso porque agora mesmo a gente acabou de ter uma campanha de vacinação para as crianças também. Então, não me restringindo só à Covid, eu vou voltar a dizer, eu procuro passar informações que possam contribuir não só para o conhecimento em ciências, mas para o bem-estar e a vida saudável dos meus alunos e do entorno dele. Aqui no final eu botei, depois se alguém quiser, eu tenho as fontes que eu usei de consulta e quando elas foram acessadas para eu fazer essas atividades. E agora eu queria deixar também um link. Eu já estou trabalhando a questão de 2021, 2030, que é a década do oceano, em que temos os objetivos de desenvolvimento sustentável, o objetivo de desenvolvimento sustentável 14, é o que vai falar do oceano. Então, já estou começando a fazer um trabalho com eles, a partir de agora, com vistas ao ano que vem. A gente vai ter essa década aí, eu espero que todos os colegas, todos nós, a gente vive numa cidade litorânea, mesmo que não fosse, para a gente ter um oceano saudável, uma vida sustentável para todos nós, a questão do lixo no mar é central também. Então é isso, pessoal. Acabei. Obrigado pelo relato, professora Márcia. Eu vou convidar a professora Aline Paixão para comentar o que achou dessa experiência, mas antes eu queria fazer um destaque, né, sobre essas duas questões, que são a Covid, né, a Covid-19 e também as vacinas. A gente vive num mundo, né, onde nesse momento a Covid ela está presente de uma forma bastante agressiva, né, é algo novo e um tanto desconhecido, então a importância de se abordar a Covid nesse momento nas aulas de ciências e em todos os outros componentes curriculares também é muito importante. E, da mesma forma, a vacinação, frente, inclusive, a tantas informações truncadas que nós vemos, né, sendo veiculadas na mídia, nas redes sociais, né, e, inclusive, as fake news, né, que vão acabando também por fazer um serviço de desinformação. E aí, por isso, creio que a oportunidade de trabalhar essas duas questões dentro das nossas aulas, independente do componente, mas, sobretudo, em ciências, tem essa relevância tão grande. Professora Aline, a palavra está com você, por favor. Gostaria de agradecer a participação nessa Semana do PEJA, é uma honra estar aqui compartilhando dessas boas práticas dos meus colegas. Queria dar parabéns à professora pela superação, né, dessa situação limite que a gente se encontra e ter a possibilidade ainda de realizar uma boa prática nessa situação é bastante louvável. A questão é super atual, né? A gente não poderia deixar passar em branco, né? Falar sobre a Covid e todas as relações que ela tem no nosso cotidiano e retratar essa ciência como uma construção humana, né? Como uma construção permanente que está em evolução constante, que não é algo pronto, não é algo dado, né? Então, o nosso aluno precisa entender que essa vacina ela não chegou ainda, porque a ciência é assim, né? A ciência precisa passar por etapas que para a gente chegar
a uma vacina importante para imunizar uma população uma população mundial. Enfim, e uma outra coisa bastante interessante é pensar sempre a realidade do aluno, né? De buscar sempre, não tem que ter estresse, tem que fazer atividade física, mas em que situação, né, que ele se encontra? Esse trabalhador que acorda muito cedo, que se alimenta mal, enfim, então se aproximar da realidade desses alunos é muito importante para a gente poder dar seguimento à nossa ciência. É isso, muito obrigado, professora Aline. Agora eu convido o professor Euclides Fernandes para falar da sua experiência com as ciências. A palavra é sua, professor, por favor. Tudo bem? Bom dia para todos. O que marcou todo o início dessa pandemia foi o sobrenatural, aquilo que a gente não tinha controle. O que foi vindo nessa direção, e lá atrás, tentem imaginar o que aconteceu no Carnaval. A doença já estava estabelecida lá no Oriente, longe, muito longe. Mas no Carnaval nós estávamos recebendo turistas, aglomerações, e esse vírus já estava circulando. O vírus em si, ele desafia a própria virologia. Esse vírus traz novidades que só ele apresentou. Então, eu sentia que os meus alunos do PEJA, mais do que aulas, e eu fiz várias aulas, mandei vários documentos, mas o que se precisava mesmo era uma situação de acolhimento. Onde eu dou aula, eu diria que 80% dos estudantes moram em comunidades. Eu tinha muito temor da epidemia se alastrar nas comunidades, porque ali a aglomeração já é um sentido da própria existência da comunidade. Poderíamos ter uma calamidade gravíssima, e de fato foi uma calamidade gravíssima. Então, eu comecei a pensar em acolher, em dar informações. A TV falava em IgG, IgM, falava em vacinas, falava em soro, usava termos que deixavam a população assim, sem entender nada, absolutamente nada. E aquelas coisas que eram precisas serem entendidas não eram tão difíceis, é só uma questão de calma, de tranquilidade para ir explicando. Sequer as pessoas sabem a diferença entre vírus, bactéria, protozoário, fungos, como se tudo isso fosse uma mesma coisa. Eu entendi assim, informar, falar o que está acontecendo de uma forma simples, clara, com exemplos, era o que melhor eu podia fazer, já que, graças a Deus, eu estava em casa, não tive com renda, porque somos funcionários públicos, a prefeitura continuou acreditando os salários, né? Coisa que foi extremamente importante para nós adquirirmos a nossa calma. Não tinha nenhum parente doente, não tive sequer colegas, amigos. Foi assim, eu estava numa situação privilegiada, podia fazer. Mas eu tinha uma grande dificuldade. Eu não domino as mídias, não domino a internet, não domino o celular. Para mim ia ser complicado. Então eu tinha duas situações: a vontade de fazer e a ajuda. A vontade de fazer dependia de mim. A ajuda ia ser difícil, porque teria que ter contato com pessoas, com colegas. Mas, graças a Deus, isso aconteceu. Depois de um tempo, já o pessoal de secretaria da minha escola continuou indo. Então, eu sempre vou lá numa terça ou numa quinta-feira e peço ajuda a eles, e isso funcionou muito bem. A gente usando máscara, né? Com todo aparamentado, mas esses colegas de secretaria, né? Eles me ajudaram muito. Mas, assim, a minha prática mesmo, ela foi muito da fala, do contato. Teve momentos que eu nem dei aula, que eu li textos, eu declamei poemas, eu tentei, assim, de uma certa forma, acalmar as pessoas. Houveram as aulas, né? Eu busquei, assim, exemplos simples. Exemplo, aqui eu tenho 3 objetos de escrita, né? Eu tenho uma caneta azul, eu tenho um lápis e eu tenho uma canetinha. Todos eles são objetos de escrita.
mas eles não são iguais, né? Eles não têm finalidades idênticas. A mesma coisa acontece com esse grupo de micróbios, né? Vírus é um tipo de micróbio, bactéria é um outro tipo, um protozoário já é um outro tipo, e um fungo pode ser microscópico. Esses fungos microscópicos também podem causar doenças, podem ser micróbios. Então, comecei a mostrar a eles que nós estamos falando de só um deles, que seria o vírus. O vírus, o menor de todos os micróbios. Aqui eu estou no laboratório. Nós, num laboratório comum, não conseguimos ver um vírus. Um vírus só pode ser visto no microscópio eletrônico, um microscópio que só existe em universidade. Aqui é uma universidade, o FRJ, mas nesse laboratório não tem um microscópio eletrônico. Eu posso até me utilizar desse microscópio para ver uma bactéria, mas um vírus não. É um micróbio tão pequeno, que precisa de um microscópio eletrônico. Simples, ele é tão simples que ele só tem assim, imagina um vidrinho que você colocou um pedacinho de bombril lá dentro. O vidro seria a parede do vírus, a sua capa proteica. E o bombril, o material hereditário. Ele só tem isso, ele não tem mais nada. Por ser tão pequeno, por ser tão simples, ele só pode se reproduzir dentro de uma célula. Ele invade um organismo buscando uma célula, para ali ele se estabelecer, fazer uma conexão com o DNA da célula e aí sim produzir novos vírus. O grande perigo da virose é essa, porque uma vez instalada, aqueles vírus têm uma sede enorme de reprodução. Ele vai reproduzindo de cada célula um pool enorme de vírus para infectar uma nova célula. Então, nós estávamos diante de uma patologia que tinha essa característica. E nós tínhamos que tomar muito cuidado, porque não possuímos todas as informações sobre a mesma. Olha só, 2 paradigmas da virologia. O vírus tem afinidade por um tipo de célula. Então, se eu tenho uma cachumba, eu estou com as minhas glândulas aqui, as parótidas, infectada pelo vírus da cachumba que se localizou nessas células. O vírus da AIDS, o HIV, ele tem afinidade só por uma célula. Ele tem afinidade por uma célula chamada linfócito T helper, só mandante da resposta imunológica. Ele controla o todo. Se o vírus tem atração exatamente pelo comandante, quando ele começa a destruir esse grupo de células, ele coloca todo o sistema imunológico em pânico. E para isso, a virologia teve sempre esse paradigma, que os vírus atacam um grupo de células. O vírus do Covid fez diferente. Vocês ouviram relatos de problemas nos rins, problemas no fígado, problemas no sangue, sim. Teve até uma médica que constatou que uma senhora com Covid ficou com o dedo roxo, o dedo do pé, se não me engano, e ela tratou ela com anticoagulante e as coisas se encaminharam para o benefício. Esse é só um dos paradigmas que ele possui. Nós não entendemos bem por que esse vírus não fez grandes causas em crianças. Não sabemos direito por que isso, né? Não sabemos entender por que idosos com mais de 90 anos conseguiram sair da virose e outras pessoas, em poucos dias, entravam no CTI, iam para o respirador e acabavam falecendo. Esse é o grande enigma. Partimos, então, para explicar o que é vacina, com exemplos simples. Exemplos simples. Nos lembramos lá de Oswaldo Cruz, figura importantíssima aqui para nós no Rio de Janeiro. Ou seja, eu não sei se vocês perceberam que se hoje nós tivéssemos uma vacina, uma experimentação de uma vacina, íamos ter que ter pessoas que se dispusessem a tomar a vacina até para correr o risco. Imaginem, gente, nós pegarmos um agente causador da doença, um agente causador da doença, vamos supor que aqui fosse um vírus. E esta parte aqui é a parte do micróbio que causa a doença. Não é todo ele que causa a doença. Eu posso fazer isso. Os cientistas do laboratório podem retirar a parte que causa a doença e deixar o vírus ou a bactéria, seja lá o que for, ainda pronta para entrar no organismo humano.
O nosso sistema imunológico, gente, a gente aprendeu assim, ele vai de encontro a tudo que é ruim. Não é bem isso. Ele vai de encontro a tudo o que é estranho. Essa é a fala do sistema imune. Esta é a sua inteligência. Se eu coloco esse micróbio aqui dentro do meu organismo com a parte que causa a doença, eu injeto ele no organismo, o meu organismo vai criar anticorpos contra o todo, tá? Mas, brilhantemente, lá no passado eles pensaram, se eu extrair a parte patológica do germe e colocar o micróbio dentro do organismo, será que ele vai produzir os anticorpos? Ele vai produzir. Ele não quer saber se é bom ou entender que é estranho. Aí ele vai produzir anticorpos. E precisava explicar à população o que são anticorpos. A televisão não entendeu isso. Anticorpos são proteínas que o nosso organismo produz mediante estar um agente estranho nele. Olha que bacana, que coisa sensacional. Dá para entender que Deus existe, que existe uma inteligência universal. O meu organismo, se ele tiver contato com um agente estranho, ele produz células para neutralizar ou destruir aquele agente estranho. Isso são os anticorpos. Os anticorpos são divididos em IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. A IgG e a IgM são os que mais vão direto para essas infecções de vírus, bactérias, protozoários. Tá? A IgA também, só que ela é muito presente em secreções, na lágrima, na saliva, nos líquidos intestinais. IgD não se sabe até hoje direito o funcionamento dela. Tá? Sabemos que existe. E a IgE está muito relacionada aos processos alérgicos ou às infecções produzidas por protozoários, que é um micróbio também, mas é um micróbio já maior. Tá? Tem um Bacillus coli, mais um pouquinho a gente ia conseguir ver a olho nu, tão grande que ele é. Por que IgG e IgM? Quando nós temos uma infecção, a IgM é um anticorpo grandão. Ela tem 5 níveis de conexão com o antígeno. Então, logo nós produzimos a IgM. A gente manda logo um tanque para a guerra. Usei até esse termo numa aula lá, um tanque. A IgM, então, é o primeiro anticorpo a ser produzido. Logo passada a infecção, ou mesmo ainda durante ela, nós conseguimos produzir a IgD. Desculpa, eu errei. A IgG, que é um anticorpo que tem uma forma de um Y, tá? Só tem 2 níveis de ligação com o antígeno. Muito bem. Aí, ele mantém aquela guerra que já foi vencida, ele continua ainda destruindo agentes estranhos. Então, quando nós temos uma infecção inicial, a gente vê lá um pico de IgM. Quando a gente vê a IgM alta, é porque aquela doença é recente, ela está acontecendo. Eu medi os níveis de anticorpos de uma pessoa para o Covid. Se eu vejo uma grande faixa de IgM, aquela doença é atual. Aquela doença está em atividade. Mas se eu vejo só IgG, o organismo, então, só está já produziu os anticorpos, está quietinho na sua vigilância, a pessoa talvez já não esteja mais com a doença em atividade. Eu sou profissional de laboratório também, mas eu posso dizer a vocês que o que prevalece na saúde é sempre a clínica, é sempre o médico, é aquele indivíduo que estudou a medicina, que ele vai interpretar cada caso e como essa doença dependeu dessa sabedoria do médico experiente. Experiência essa que não tem nem a ver com o fato de ser idoso, porque tem muito médico novinho que é bem experiente, tá? Não tenhamos esse preconceito contra médicos novos. Às vezes ele é mais experiente do que aquele que tem muita idade e não estudou mais, ficou só, né, na mesmice. Então, eu tentei buscar para os meus alunos explicar coisas assim que dessem a eles uma certa tranquilidade. E a gente falava muito, mas muito menos massacradamente sobre as medidas de prevenção da virose. Certo?
por se evitar a aglomeração, por se evitar a não utilização da máscara, como é fundamental. Nós teríamos, em algum momento, ir a um banco, ir num supermercado, nós teríamos que fazer isso, mas nós deveríamos ir sempre com a máscara, nós deveríamos sempre... Uma vez foi muito interessante, peguei uma moedinha de 10 centavos, coloquei e mostrei para eles, olha só, se eu tivesse aqui um meio de cultura e colocasse essa moedinha, o meio de cultura é um local onde germes podem crescer sob o nosso controle, uma placa de vidro, né, chamada de placa de Petri, onde a gente bota ali uma substância que nutra o micróbio e o que crescer faz crescer nessa placa. Se eu colocasse uma moedinha de 10 centavos aqui, amanhã nós íamos ver essa placa totalmente contaminada. Dinheiro é um elemento que circula demais, a função do dinheiro é circular. Então, o dinheiro carrega consigo muito micróbio. Como era importante, né, os profissionais da saúde falando sobre lavar as mãos. Lavar as mãos, às vezes, é até mais importante do que o álcool gel. Não é que o álcool gel não seja importante, não. Ele é. Mas lavar muito bem as mãos, esfregar e passar o sabão entre os dedos e escovinha, isso é extremamente saudável. Não só para a patologia do Covid, mas para todas as outras. Porque nós já tivemos, né? 2005, vocês lembram? A cólera que voltou, doença bíblica, e as escolas públicas ficaram sem saber o que fazer, colocando álcool gel na saída dos banheiros, que às vezes lá dentro, é preciso que se diga, não tem sabão para o estudante? Né? Tinha o álcool, mas não tinha o sabão. O sabão ele é muito importante, muito delicado, todo esse movimento de falar com as pessoas, esclarecer, explicar coisas que elas ficavam apavoradas. As pessoas ficaram apavoradas. Mas só que dessa vez nós tínhamos motivos para ficar apavorados. Nós tínhamos bastante motivos. Nós estávamos diante de um fenômeno que nós não temos controle. Nós não temos, assim, ao certo, exatamente o que fazer. Nós tínhamos indicações, movimentações. Ontem eu vi na TV um índice baixo de morte, de 200 e poucas pessoas que morreram nas últimas 24 horas. Para quem esteve em 1.300 pessoas, é sinal que a doença está freando. Ela está freando. Ela está freando porque as próprias pessoas estão adquirindo imunidade contra esse germe. Então, no meu contexto, não tenho nem muito o que falar. Eu tentei ser só humano. Eu tentei explicar coisas, sim, dar muita explicação sobre o que parecia ser complicado e não era, mas eu também procurei acolher. Eu mandei mensagens positivas, eu mandei até poesias, porque, de qualquer forma, gosto tanto de escrever, gosto tanto dos poemas, e como é que pode simples poema ter feito tão bem a algumas pessoas? Um poema falando sobre o mar, sobre a Ilha do Governador, como é que as pessoas com essa pandemia se voltaram para coisas que elas nem sabiam ser tão importantes, como a fala, a conversa. Quando a gente mal ou bem pôde se encontrar com um amigo de máscara, como foi positivo isso? A pandemia mostrou para a gente coisas que nós tínhamos e não sabíamos o quanto elas eram importantes. Então foi essa aí a minha prática, foi essa simplicidade. Ok? Obrigado, professor Euclides. Quando o senhor fala do texto lido, né, da conversa, de tudo isso, é bastante importante perceber como tudo isso compõe a aula, não é? Tanto, né, que isso também se constitui como o nosso currículo. Isso vai se constituir dentro daquele currículo que a gente constrói ali no cotidiano, junto também com aquilo que são os conceitos do nosso componente curricular. A professora Aline agora, ela vai fazer o comentário, né? E quando o professor Euclides fala, né, de trabalhar com a questão da emoção, acreditamos que ele também está falando de trabalhar na linha da educação socioemocional, não é mesmo? Por favor, professora Aline. Isso aí, falar sobre a vulnerabilidade, né, do aluno da EJA, que inclusive nesse momento de pandemia se ampliou ainda mais,
e pensar ainda nesse contexto, em garantir educação para esses alunos, foi um desafio imenso, está sendo um desafio imenso para todos nós, né? E o nosso suporte afetivo, o nosso acolhimento a esse aluno, nesse momento, se tornou um dos fatores principais, acho que mais até do que propriamente ensinar ciências, né? Acho que a ciência foi uma consequência dessa aproximação, desse acolhimento. E é bastante interessante quando o professor fala, né, que ele tentou se aproximar do cotidiano, das experiências desses alunos, né, vividas que são alunos vulneráveis, e aproximar a ciência desse cotidiano, desse vocabulário da classe popular, né, onde estão inseridos nossos alunos, mostrar que essa ciência ela é feita por pessoas, né, não é aquele cientista, aquele gênio extraordinário, mas são pessoas, são médicos, são biólogos, são biomédicos que estão ali trabalhando em constante aprendizado para construir essa ciência. E uma coisa também importante é garantir que os saberes que eles trazem também, né, que são muitos saberes, não fiquem anulados. Né? Saber que a ciência ela também pode caminhar com o que o aluno traz. A gente pode contextualizar toda essa vivência e toda essa experiência que o aluno traz no seu cotidiano com a ciência, com o que a gente tem da ciência dura, né? Da ciência que a gente academicista, no caso. Então, assim, aproximar essa ciência, esse vocabulário científico desse aluno da classe popular, pensar nessa afetividade para além da ciência nesse momento, eu acho que é uma coisa muito importante que foi feita pelo professor aí. Queria dar os parabéns, a mesma coisa que eu dei para a professora Márcia, né, que pensar numa ação pedagógica possível nesse momento não é fácil, né? Estamos todos nós aprendendo juntos e caminhando juntos nesse momento. Mais uma vez, muito obrigado. Agora a gente vai mudar o rumo dessa prosa para a matemática. Por isso eu chamo o professor César Felipe Coutinho para apresentar a sua prática. Por favor, professor, a palavra é sua. Olá, espero que todos estejam bem, gozando de perfeita saúde, todos nós, né? Nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta. Bom, primeiro eu quero explicar o seguinte, essa prática, ela surgiu em 2019, na verdade, e ela começa nas redes sociais, vai para a escola e agora, de certa forma, ela vai retornar do professor para as redes sociais para a escola. Essa prática começou um pouco com a minha mulher, porque eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, e ela mexia comigo de vez em quando, que ela mostrava lá no celular dela, no smartphone, alguns joguinhos, algumas perguntas, você sabe resolver isso, sabe resolver aquilo. E aquilo chamou a minha atenção porque os nossos alunos de PEJA, acho que até às vezes mesmo do ensino regular, eles têm dificuldade em interpretar o que é uma incógnita, o que é uma variável. Fica muito abstrato para eles. E eles, de certa forma, eles têm acesso a essa informação, inclusive aqueles que são mais velhos, eles já têm Facebook, eles já, os pacotes de internet permitem esse uso com, não sei se páginas, enfim. Vou pedir desculpa a vocês, mas aqui o que eu vou apresentar não é a cópia fiel do que eu coloquei na sala de aula inicialmente, em virtude de que temos aqueles problemas de direitos autorais e nem sempre você encontra uma página que esteja lá, claro, que eu posso exibir isso para todos. Né? Também quero aqui deixar assim, a ideia, ela é discutida, ela foi discutida com toda a equipe, né? E aí toda a equipe vai para a sala de aula, e quando eu falo toda a equipe, inclusive o apoio à direção, a professora Tânia, né, sempre me apoiando bastante, para a sala de aula para colocar isso. E agora a gente está vendo um movimento contrário. Inclusive, eu apresentei esse trabalho em agosto de 19, numa reunião da Quinta CRE, e alguns outros colegas, né, começaram também usando, nesse período, esse trabalho. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês, eu vou estar olhando para a câmera e para o monitor, então, por favor, posso ficar um pouco perdido, mas vamos lá.
Bom, espero que todos estejam compartilhando a mesma imagem que eu, né? Vamos lá. Então, aqui, né, a atividade dentro da sala de aula ela é feita em grupos. Tá? E, geralmente, a gente tem o cuidado na nossa escola de todos os professores participarem de todos os projetos e, se possível, juntos. Porque a gente tem o retorno do aluno e tem o retorno do colega. Tá? Então, nesse caso aqui, os meus colegas puderam dar o retorno, foi muito rápido, foi devagar, você poderia ter feito desse jeito, daquele jeito, enfim. Apesar de nós já termos discutido isso naquelas reuniões de sexta-feira, que são extremamente produtivas nesse sentido. Então, a ideia básica é mostrar que o aluno pode observar esse tipo, né, de problema exatamente como uma equação. Ou seja, ele consegue perceber que um objeto pode estar representando um determinado valor de uma maneira muito mais simples do que ele pensa quando ele troca, por exemplo, aquele hexágono por um X, aquele triângulo por um Y. Então, dessa forma, o aluno eles conseguiram melhorar o entendimento entre aquela parte mais abstrata da matemática com esses tipos de jogos que aparecem, né, desafios, na verdade, que aparecem o tempo todo na internet. E com detalhe, né, geralmente, às vezes, a gente ainda coloca assim, olha, ninguém resolve isso. Então, aquele fato de colocar ninguém resolve isso e eles conseguem resolver, ainda faz com que a autoestima deles vá ao céu. Né? E isso é importante também para eles, porque, às vezes, eles não têm muita confiança no que estão fazendo, eles têm muito medo de errar, a gente tem medo de errar de modo geral, né? E eles têm mais ainda. E como eles fazem atividade em grupo, eles ficam assim mais soltos, né? Naquela brincadeira de um grupo tentar resolver mais rápido do que o outro. Né? É basicamente o que a gente está vendo aqui, né? E aquele primeiro slide anterior foi a explicação que é dada para o aluno, que eu paro, vamos ver aqui o material que a gente vai resolver e tal. E eles recebem, né? Isso aqui é exposto no quadro, né? Através de... Meu Deus, fugiu o termo, vocês acham que... Aqueles aparelhos que... Esqueci o nome, mas enfim, vamos lá. E eles recebem essa folha aqui de resposta, onde depois nós podemos, né, nós professores, corrigimos todos eles. Inclusive, dá para a gente mensurar, né, de acordo com a resposta, qual é o equívoco que eles estão tendo. Quer dizer, essa primeira parte que eu falei, a gente está olhando o quê? O problema, né, inicial que eu pensei foi como ajudá-los a resolver uma equação, como passar para eles que um X pode estar representando um número, quer dizer, aquela incógnita é um número, aquela letra é um número, representa um número. E dessa forma acho que ficou muito mais concreto para eles. O que acontece? A segunda parte agora perde um pouco daquele caráter. Por quê? Porque inicialmente na sala de aula isso é trabalhado, após esse trabalho a gente vai discutir isso em outro momento, onde eu vou fazer o link entre todos esses objetos que eles olharam e as incógnitas, né? Vou trocar de uma linguagem para outra, mas vai estar muito mais próximo deles. Agora fica de uma coisa muito mais lúdica, né? Aquele fato de você poder transmitir um desafio de uma maneira rápida e tentar manter um contato com o aluno, visto que, pelo menos na minha realidade, está sendo está sendo bem complicado manter esse contato com o aluno. Infelizmente, é um momento muito difícil. Inclusive, quero, o professor Euclides que falou, né, nossos alunos não lavam as mãos. Né? Eles não foram ensinados a lavar as mãos, o simples ato que deveria estar no nosso cotidiano, e eles têm essa dificuldade. Né? Eles não tiveram acesso a esses cuidados primários que nós deveríamos ter e que, de certa forma, nos mantém imunes, não só a Covid, mas como outras doenças, né, que rolam por aqui, que a gente tem esse hábito, né, e que
a atitude do professor Euclides engrandece isso, mostra esse fato. Ó, vamos lavar as mãos por hoje, né, e pelo amanhã. Né, porque se amanhã tivermos uma vacina de Covid, vamos deixar de lavar as mãos? Não, temos que lavar as mãos sempre. Atitudes simples para mantermos a saúde. Gente, o relato é rápido, né, talvez muito menos importante do que dos colegas, né, porque eles estão trabalhando com temas mais atuais do que isso. Ok? Vou encerrar aqui a minha apresentação da minha tela. Muito obrigado, professor César. E nós cremos que todos esses relatos são super importantes, né? Todos os componentes curriculares, com as suas experiências, né? Não existe experiência mais ou menos, mas todas elas têm algo a contribuir, né, para os campos de conhecimento e para que os nossos estudantes, né, desenvolvam as suas habilidades. E é bastante interessante quando o senhor vai fazendo outros tipos de associações, né, para que os estudantes tenham outros estímulos para conseguir, então, compreender um pouco melhor essas equações, enfim, essas expressões. Professora Aline, gostaria de fazer mais um comentário? Eu acho interessante porque o conhecimento ele não está desconectado de um outro conhecimento matemático, ele não está desconectado de um outro conhecimento, né? Os conhecimentos precisam estar compartilhados e na atividade do professor a gente consegue perceber essa preocupação de ver que a matemática não está ali isolada, sozinha, né? Que os conhecimentos eles caminham juntos, eles não estão desconectados. E uma coisa que o professor falou também no início da fala, da importância do trabalho com os outros colegas, né? Com os outros professores. Né? O trabalho interdisciplinar, a troca de experiências com os outros professores, que engrandece ainda mais o nosso trabalho, né? Possibilita que, de fato, esses conhecimentos eles sejam utilizados com os nossos alunos e sendo partilhados naquele momento. Muito obrigado. E é hora de abrir a nossa roda de conversa para responder algumas perguntas enviadas pelo campo. A primeira pergunta foi enviada e eu vou chamar o professor Euclides para poder responder. É a seguinte: em tempo de pandemia, tornou-se ainda mais significativo o trabalho realizado pelos professores envolvendo a afetividade. 2 professores abordaram o tema imunidade em suas práticas. Mesmo sem pandemia, a vida corrida de nossos estudantes, o trabalho, a falta de tempo para estudar, o estresse diário, são fatores que acabam influenciando na imunidade e muitas vezes no aprendizado. Como vocês trabalham com essa realidade no dia a dia da sala de aula? Bom, uma coisa muito importante para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional da educação, foi trabalhar no PEJA. O PEJA é o espaço privilegiado do ensino, porque aquele estudante vai chegar para ter durante uma noite inteira uma aula só com você, uma aula que naquele dia vai ser só a sua. Então, lá nessa escola, com a contribuição dos colegas, a gente procura criar um ambiente amistoso, um ambiente de paz. Eu entendo que muitas daquelas pessoas que estão chegando à noite vieram do trabalho. E às vezes o trabalho foi pesado. E às vezes vieram de longe. Então elas têm que chegar sim, têm que jantar sim, e essa janta tem que ser com total dignidade, tanto nutritiva como de ambientação para jantar. E nas salas de aula, nós estamos aptos para lidar com alunos estressados. Nós estamos preparados. Às vezes, nós mesmos estamos estressados. Eu, professor com 58 anos, posso dizer que tenho uma vida mais tranquila atualmente. Por quê? Deixando determinadas situações de trabalho. Deixei de trabalhar na escola privada em 2015, mas muitos não. O professor trabalha demais e às vezes ele também está estressado. Mas tudo parte do ponto de vista da vontade. A vontade de ter uma noite tranquila. Porque é cada noite tranquila que vai gerar um ano tranquilo, um ano bom. Então, pensar no presente, né? Deixar o aluno ficar à vontade. Não ser uma pessoa grosseira em sala de aula nunca.
deixar a grosseria para fora. Às vezes nós recebemos grosserias, mas nós não devemos lidar com isso. Todo mundo é extremamente sensível à gentileza. A gentileza tem um poder muito grande. Se você é tratado com grosseria, mas você volta com a gentileza vence. Aquela fera se acalma. Então, no PEJA, assim como com as do regular, mas no PEJA, que eu já estou há bastante tempo, a experiência humana, a experiência de entender que aquela noite ali de aula é uma noite única, que você tem que ter calma com o aluno, que você tem que incentivá-lo, que você tem que que você tem que confirmar a importância do trabalho, não só do trabalho por receber um salário, mas da transformação humana, da dignidade humana, vai dando a ele a estrutura para que ele possa passar uma noite bem. Cada noite bem passada vai representar um ano bem passado. Uma questão de vontade. Ok? Ok, professor. Muito obrigado pela resposta maravilhosa. E eu vou chamar a professora Márcia para responder a nossa segunda questão de hoje. Os documentos oficiais têm ressaltado a importância de que o ensino de ciências contribua para que o jovem e o adulto compreendam a relevância social do conhecimento científico e a importância da articulação desse saber com os demais. Quais estratégias podemos utilizar para que isso ocorra? Bom, a gente, em termos de documentos especiais, oficiais, a gente teve a BNCC que não contempla o EJA, né? Então, a gente não tem um documento oficial específico ainda, nesse momento, no atual momento, diferenciado dessa nova onda de documentos como a gente está tendo a BNCC do ensino fundamental, do ensino médio, né? Então, eu acredito que a articulação passa, como o professor César falou, quando a gente tem essas reuniões de sexta-feira, a minha experiência, a minha vivência, a minha escola, seja a sala de leitura, seja o professor de português, de matemática, é uma coisa multi ou transdisciplinar. Todos, por exemplo, no caso agora no momento da Covid, como o professor César ressaltou, o professor Euclides falou, de lavar as mãos, são comportamentos que eu abordei de outra maneira, comportamentos que vão validar a importância do conhecimento científico, a higiene, a asepsia. Você pode puxar Pasteur, né, professora Aline, e ir fazendo esse estudo longitudinal de como a ciência evoluiu, e eu acredito que a história da ciência ajude muito a gente a desenvolver essa articulação e relacionar e multitransdisciplinar com as outras matérias. A estratégia é integrar, e uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, na minha prática, eu gosto de fazer, de ser recorrente, ainda mais no EJA. Ou como o professor Euclides falou, o aluno chega de noite, às vezes está cansado, está triste, foi maltratado no ônibus, não sei o quê, você oferece um café, eu nem como café de noite, mas eles fazem aquele café e tal, a gente bate aquele papo. Então, é uma parada para render mais depois. Então, a questão de articular os conteúdos passa pelo prazer dele estar na sala de aula também. Então, eu acho... E o teu prazer de trabalhar também, que como o professor falou, tem dias que a gente não também. Então, eu acho que são vários, é multifatorial. Você tem a questão, realmente está nos faltando um documento norteador novo do PEJA, né, do EJA. Você tem a questão multidisciplinar, que às vezes é difícil você integrar todos os colegas. Eu costumo dizer, eu trabalho com um grupo, vou falar aqui que eu chamo eles, que eu gosto muito de futebol, embora eu seja mulher, os galácticos, porque na minha escola, por causa do Real Madrid, né, todo mundo se integra. Então, se a gente vai fazer um trabalho, cada um com mais ou menos contribuição, por exemplo, essas aulas todas que eu dei, eu botei todos os meus colegas de matemática, de língua portuguesa, de história e geografia, que não tinham domínio da tecnologia, mas eles estavam junto comigo na aula. Aí, às vezes, tinha um item histórico, um item que alguém podia ressaltar. Eles levavam isso para a atividade que eles passavam para os alunos
nas redes, a atividade que a gente passou escrita. Então, acho que articular e integrar vai fazer a diferença, e sempre, no caso, valorizando que o saber científico é importante na construção da nossa sociedade. Nós estamos vivendo tempos, digamos assim, diferentes, mas o que é certo e o que é errado. E no mundo que a gente vive, isso ainda não mudou, mas talvez falte isso para essas pessoas. Então, cabe a nós, de uma maneira, digamos assim, lúdica, suave, né? Levar, como eu fiz com o ANEEL, que eu reforcei a informação nas minhas atividades, levar esse conteúdo e o valor da ciência, como eu fiz depois com a vacina. Eu também botei filminho de animação com os soldadinhos lá e tal, porque você faz analogias com coisas que eles conhecem. Mas como eu sou uma pessoa assim, eu sou informal, mas sou formal, eu sempre acabo voltando, porque eu acho importante, não é porque o cara não tem acesso no início da sua vida que ele não vai ter depois. O cara tem que conhecer a nomenclatura científica, tem que conhecer os grandes cientistas. Então, vou voltar a dizer, eu acho que a história da ciência é um documento, ainda mais nesse momento, para a gente validar o que está acontecendo e o que vai acontecer, porque a história está acontecendo agora, né? São atos que estão se transformando em fatos. Acho que é mais ou menos isso. Espero ter respondido. É isso, muito bom. Nós somos seres históricos, né? Estamos constantemente produzindo história, fazendo história, e isso é muito importante. Agora eu vou chamar o professor César para mais uma questão, é a nossa terceira questão e última de hoje. As ideias que norteiam o ensino de matemática atualmente no Brasil, na EJA, surgiram de amplas discussões e trabalhos de pesquisa em educação matemática, repensando práticas pedagógicas. Qual era a maior dificuldade que os educandos apresentam no processo de ensino-aprendizagem desse componente curricular? E outra, o trabalho dos educandos se constitui um campo exploratório para entenderem a matemática? Vamos lá. O que acontece é que a educação de jovens e adultos, nós recebemos alunos de 40 anos, de 30 e às vezes um aluno de 16 anos. Então nós temos um grupo muito heterogêneo, né? Você pega um aluno que veio do norte do estado, outro aluno que é da capital, e estão todos numa mesma sala. Então, na verdade, quando eu penso na educação de jovens e adultos, por incrível que pareça, eu acho que um documento não contemplaria as diferenças que nós temos. Porque nós temos, né, na fase 2, no bloco, nós temos dois blocos, né, do PEJA1, perdão, PEJA2. No PEJA2, o bloco 1 e o bloco 2. Muitas vezes o meu aluno do bloco 1 tem um conhecimento mais robusto de matemática do que o aluno do bloco 2. Então, fazer essa integração, né, do conhecimento matemático, teórico, com a vida prática, que eu acho que é o grande objetivo da nossa disciplina, ou pelo menos o meu objetivo, é perceber quais são as reais necessidades de cada grupo que eu estou atendendo naquele momento. Então, a aula de 2018 não é a mesma de 2019, porque os grupos vão ser diferentes, né? Tentar, muitas vezes, buscar exemplos, né, da vida deles, de trabalho, da rotina de trabalho deles, porque muitas vezes eles não conseguem resolver coisas simples. Então, fazer a ligação, o que é a parte prática, do conhecimento que pode ser colocado na parte prática da vida, eu acho que é o maior desafio do professor de matemática. Eu acho que nenhum documento, por termos grupos tão heterogêneos, vai contemplar. Não é difícil perceber que você pode pegar um aluno que esteja no final do bloco concluinte, né, e que ele não saiba subtrair. Então, assim, é muito complicado essa nossa situação, né? Aquelas reuniões que nós temos às sextas-feiras é onde eu baseio a minha aula, porque eu vou ter uma percepção da professora de língua portuguesa, se aquele aluno está sabendo ler bem, né? A visão do professor de história, a visão do professor de ciências, né? Então, nós vamos nos integrar ali para conseguirmos chegar ao objetivo, que é passar aquele conteúdo, cada um na sua disciplina, e, se possível, juntando, né, as disciplinas todas para integrar. Não vai sair. Para entregar ao aluno
um conhecimento bom e que seja rentável para a vida dele prática. Agradeço, professor, e faço destaque ao que o senhor falou da importância do papel do Centro de Estudos nesse processo, né, que realmente é um espaço-tempo ali de construção entre os professores da mais alta relevância. Agradeço mais uma vez. E essa conversa foi muito rica, que as experiências tão bacanas. Parabéns a todos os professores. Eu quero agradecer a presença de vocês, professores. Obrigado por terem compartilhado com a gente as suas práticas. Obrigado a vocês, profissionais da Rede de Educação Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, por terem ficado com a gente até agora. Não deixem de assistir aos outros encontros da segunda semana do PEJA. Todas as mesas ficarão disponíveis no canal do YouTube na Multirio, ok? Vão lá, se inscrevam e marquem aquele sininho de notificações para vocês poderem receber todas as novidades produzidas pela Multirio. Além do YouTube, a Multirio tem um portal onde é possível encontrar todo tipo de material de suporte pedagógico de todas as áreas do conhecimento. E tem ainda o canal de streaming, o Assista Multirio, com toda a produção para TV e web reunida num só lugar e separada por nível de ensino. E não percam logo mais, a partir das 6 da tarde, o 6º Seminário Municipal das Escolas Exclusivas de Educação de Jovens e Adultos, o SEMEJA. Espero vocês lá. Tchau!